Olá, alunos! Tudo bom com vocês? Professor Bruno Sai de Física aqui falando. Bom, eu trouxe aqui hoje os conceitos iniciais de um assunto muito importante que nós temos na física. Nós chamamos esse assunto de cinemática, beleza? Mas antes da gente ver esses conceitos iniciais, é bom a gente relembrar o que significa esse estudo da cinemática. Para isso, eu vou pedir a ajuda do português. Vou utilizar um conceito chamado de prefixo e sufixo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa palavra e vou dividi-la em duas. Tudo bem? Esse prefixo aqui, cine, quando a gente lê, quando a gente ouve, nós associamos sempre ao quê? A cinema, certo? Essa palavra aqui, cine, esse termo cine, está relacionado sempre a movimento. Tudo bem? Já esse sufixo aqui, mática, nós lembramos do quê? De matemática, de gramática. Tanto matemática como gramática são estudos que nós temos. Então, com isso, nós vemos que a cinemática nada mais é do que o estudo envolvendo o movimento. Mas o movimento do quê? O movimento dos corpos na natureza. Tudo bem? Só que lembre-se de falar que a cinemática vai estudar os movimentos dos corpos, mas ela não leva em consideração as causas daquele movimento. Como assim, Bruno? As causas daquele movimento. Se você tem um amiguinho e você empurra aquele amiguinho, a tendência daquele amiguinho é entrar em movimento. Só que a causa daquele movimento foi o empurrão que você deu. A cinemática, ela não se importa com aquele empurrão. Aquele empurrão, ele só vai ser levado em consideração em um outro estudo que nós temos, que nós chamamos de dinâmica. Tudo bem até aí? Beleza. Agora vamos analisar esses conceitos aqui, que são conceitos iniciais, básicos, mas que são muito importantes para que a gente consiga entender melhor sobre a cinemática. Primeiro deles, os dois primeiros, são relacionados à análise do corpo para você estudar aquele movimento. Bom, ponto material. O que seria esse ponto material, que também é chamado de partícula? Tá? Um corpo, ele é considerado um ponto material quando a sua forma ela não é levada em consideração em relação às dimensões analisadas no movimento. Como assim? Pegue um carro. Um carro tem mais ou menos uns 4 metros de largura, certo? E aí você vai analisar o movimento desse carro ao longo de uma rodovia de 100 km, 200 km de extensão. Vamos parar para pensar. Será que a dimensão daquele carro vai ser tão importante para analisar aquele movimento ao longo de uma rodovia de 100 km ou de 200 km? Claro que não, né? Porque, 4 metros perto de 100 mil metros ou 200 mil metros é uma dimensão praticamente desprezível. Com isso, nós consideramos esse corpo como se fosse um ponto material ou uma partícula. E aí, na hora de você desenhar, representar, você representa como se fosse pontinho, uma bolinha, alguma coisa do tipo. Tudo bem? Agora, quando a forma desse corpo acaba sendo levada em consideração em relação à análise daquele movimento, esse corpo é chamado de corpo extenso. Exemplo. Se tu vai pegar o mesmo carro de 4 metros e for analisar o movimento dele ao longo de um estacionamento, de uma garagem, a dimensão daquela garagem vai ser levada, a dimensão daquele corpo vai ser levada em consideração a dimensão daquela garagem. Ou seja, aquele corpo, aquele carro, é considerado um corpo extenso. Show de bola? Agora, próximo passo é analisar um dos conceitos mais importantes que nós temos na cinemática, que é o conceito de referencial. E aí, o que é o referencial, Bruno? Bom, a definição envolvendo referencial é quando você toma um ponto, um corpo na natureza, para analisar o movimento de um outro corpo. Como assim? Ficou meio confuso. Calma aí. Pensa o seguinte.
Você está no carro, tudo bem, na carona de um carro, e aí a pessoa está dirigindo. Você olha para aquela pessoa que está dirigindo. Aquela pessoa olha para você. Por mais que vocês estejam em movimento, que vocês sabem, né, porque o carro está em movimento, você não tem a impressão visual que aquela pessoa está parada em relação a você? Por quê? Porque você tem ali um referencial, tudo bem? Agora, quando você olha para a rua e você vê uma pessoa naquela rua, você não tem a impressão visual de que aquela pessoa está em movimento? Por que que naquela situação você tem aquela impressão visual? Porque ali você mudou o referencial. E aí tem uma observação muito importante. Galileu Galilei, né, que é um dos principais nomes que nós temos na física e que estudou sobre essa parte do referencial, ele disse uma coisa muito importante. O que que ele falou? Ele falou o seguinte, que na natureza não existe corpo em movimento absoluto ou em repouso absoluto. O que que significa isso? Que você não pode afirmar com clareza que aquele corpo está com certeza parado ou com certeza em movimento. Porque dependendo do referencial, aquele corpo que de acordo com aquela análise está parado, para uma outra análise, para um outro referencial, ele pode estar em movimento. Um principal exemplo que nós podemos dar é com relação à Terra. Para nós, que estamos aqui na superfície da Terra, a Terra não está se movendo. Mas para uma pessoa que está fora da Terra, um astronauta, por exemplo, quando ele observa, ele não vai perceber que a Terra está em movimento e que nós também estamos em movimento junto com a Terra, porque nós mudamos o nosso referencial. Tranquilo até aí? Bom, quarta análise que nós temos é o que nós chamamos de trajetória. E aí o que seria a trajetória? A trajetória é o caminho, é o percurso que esse corpo vai fazer, desde um ponto de partida até um ponto de chegada. Tranquilo? Só que aí tem um detalhe muito importante. Essa trajetória, ela pode mudar. Basta que você mude o seu referencial. Como assim, Bruno? Essa trajetória pode ser diferente de acordo com as análises que você for fazer? Sim. Um exemplo, tá? Se eu pego uma caneta e eu jogo essa caneta andando, de novo, ó, tô andando. Para mim, essa caneta, ela só vai estar realizando uma trajetória vertical. Mas para vocês, quando eu estou andando e jogo essa caneta para cima, além dessa caneta estar realizando um movimento vertical, ela também estará realizando um movimento horizontal. Então a trajetória que vocês observam é mais ou menos uma trajetória parabólica. Por quê? Porque nós mudamos o referencial, né? No meu caso, o meu referencial está sendo eu. No caso de vocês, vocês estão sendo o referencial. Então, com referenciais diferentes, as trajetórias vão ser diferentes. Para mim, só foi uma trajetória vertical. Para vocês, foi uma trajetória vertical e horizontal. Foi uma trajetória parabólica. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Bom, quinto ponto para a gente analisar. Nós chamamos de posição. O que é a posição? É onde o corpo se localiza na natureza. Como assim? Eu, Bruno, estou aqui nesse local. Então a minha posição é essa. Tranquilo? Só que o que acontece? Em algumas situações, essa posição ela pode variar. Ela pode mudar. Eu estou nessa posição, eu vim para essa posição. Tranquilo? Quando um corpo tem uma mudança de posição em relação a um referencial, nós dizemos que esse corpo realizou um deslocamento. Beleza, gente? Então, um deslocamento nada mais é que a mudança de um ponto a outro, de uma posição, em relação a um ponto referencial, a um ponto que você utilizou como análise daquele movimento. Show de bola? Bom, e aí
tem um grande detalhe. Por quê? Esse deslocamento, né, quando eu mudei essa minha posição, essa mudança de posição ela leva um certo tempo. Então, quando um corpo ele realiza esse deslocamento, e esse deslocamento ele demora um certo intervalo de tempo, nós dizemos que esse corpo entrou em movimento. Ou seja, o conceito de movimento nada mais é do que o seguinte, é quando um corpo muda de posição, altera sua posição, e essa mudança de posição, ela demora um certo tempo. E aí nós dizemos que esse corpo se movimentou. Só que existe um detalhe importante. Esse corpo, quando ele não altera sua posição em relação ao referencial, nós damos um nome para essa situação. Nós dizemos que esse corpo está em repouso, ou seja, está parado, tudo bem? Então, um corpo em movimento, você tem essa mudança de posição, e essa mudança de posição demora um certo tempo, e o repouso, você não tem mudança de posição, e o tempo vai passando. Você tem uma mudança de tempo aí. Show de bola? Agora, um último detalhe importante é o seguinte, quando a gente fala de movimento, nós temos uma grandeza física que ela é muito importante para a medição desse movimento. Essa grandeza física nós chamamos de velocidade. Ou seja, a velocidade é uma grandeza utilizada para medir o movimento, a intensidade desse movimento, o quão rápido ou devagar está aquele corpo. Show de bola? Então, se um corpo está se movimentando, se um corpo tem movimento, nós podemos dizer que a sua velocidade ela é diferente de zero. Show de bola? Agora, se esse corpo está em repouso, ele não possui velocidade. Então, a sua velocidade é igual a zero. Tranquilo, galera? Beleza? Então, essas aqui são ideias iniciais que nós temos para estudar com mais profundidade sobre a cinemática. Bom, espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e juntos vamos difundir, vamos espalhar conhecimentos por aí. Valeu, galera. Até a próxima. Tamo junto.